Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Emmanuel comenta na lição 128 do livro Caminho, Verdade e Vida, Dádivas Espirituais. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nulo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou mentira, entretanto aconselhou que se guardasse a verdade para uma ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista no céu é realização intransferível. Que frase maravilhosa! Tudo que se conquista no céu é realização intransferível. É muito comum te encontrar em todos os círculos religiosos aquelas pessoas que tiveram, por algum motivo, alguma experiência pessoal. E a experiência pessoal ninguém tira de você. Quando você vê o espírito por algum motivo, ele se comunica com você e você vai chamar ele do que você quiser. Vai ter gente que vai dizer que é o Espírito Santo, vai ter gente que vai dizer que é o anjo da guarda, vai ter gente que vai criar aí na sua imaginação, ou então dentro daqueles preceitos que os dogmas de cada religião colocaram na sua cabeça, vai criar um nome para isso. Mas são experiências particulares que ninguém vai tirar de você. Só você sabe o que você viu, só você sabe o que você sentiu. A passagem aqui de hoje está mostrando o momento da transfiguração em que Jesus sobe o monte acompanhado de Pedro, Tiago e João, e quando chegam lá em cima, aparecem para os quatro, para Jesus e para os três discípulos, Moisés e Elias, que já haviam desencarnado, falecido, há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, os historiadores, hoje eles não têm uma concordância exata sobre o período em que Moisés viveu. Tem gente que acha que foi 4.000 anos antes de Cristo, tem gente que acha que foi 6.000. Mas já tinha morrido há mais de 4.000 anos, pelo menos, Moisés. E Elias tinha pelo menos 200 anos, segundo a história do Velho Testamento. O profeta Elias já tinha morrido também. E de repente aparecem os dois, eles são identificados, eles são reconhecidos. A visão foi tão patente ali, que os discípulos até perguntaram se podia montar barraca para todo mundo dormir, para pernoitar. E na hora que vai descer dessa experiência, descer o monte, saindo dessa experiência maravilhosa, Jesus vira para todo mundo e fala: ó, não comente isso com ninguém. Dois motivos principais. O primeiro motivo é que existe a proibição de Moisés, lá no Velho Testamento, de se comunicar com os mortos. E quem fosse pego comunicando com os mortos era levado à pena de morte mesmo. Aliás, para efeito de pesquisa, quem quiser estudar isso aí, todos os profetas do Velho Testamento, com exceção de Elias e Enoque, eles foram assassinados porque se comunicavam com os mortos. Elias e Enoque, as escrituras apenas falam que eles foram arrebatados. Tá? Mas todos eles. Outra para efeito de pesquisa, na sentença de Jesus, que a gente tem acesso hoje à sentença de Jesus, vem dizendo que ele também foi sentenciado à morte por se comunicar com mortos. Foi cumprindo a legislação de Moisés. Tinha essa preocupação, falar assim: não, ainda não chegou o meu momento, então não comente isso com ninguém. Mas principalmente, gente, porque não se comenta, e vamos botar isso na cabeça, é legal falar sobre esse tema, não se comenta com as pessoas as experiências espirituais que você teve.
Que, em primeiro lugar, as pessoas vão dizer que você é louco, vão dizer que você está virando fanático, e só você teve aquela experiência, é até legal, quando você encontra uma pessoa que de repente já teve uma experiência parecida, ou que normalmente tem o que a gente chama de aquela mediunidade mais ostensiva, tem o contato mesmo. Tem algumas experiências que a gente pode contar assim, né? Por exemplo, de você chegar... Pô, parece que... Eu tenho a impressão de que tem um espírito que fica aqui, que é... Tem sempre uma boina na cabeça. Aí o amigo, é Leopoldo Machado. Porque eu sou do Centro Espírita Leopoldo Machado, e o Leopoldo Machado, ele é um espírito que, além de ser um grande trabalhador do outro lado da vida, ele tem uma preocupação com a nossa casa. Mas aí esse amigo, ele tem uma mediunidade mais ostensiva, ele tem essas experiências pessoais com mais frequência, e quando eu comecei a falar, ele confirmou que era Leopoldo Machado. Eu falei, pô, então legal. Da mesma maneira que tem um espírito também que fica com a gente trabalhando, né, nesse trabalho de cura, né, de alívio, né, o trabalho das orações, da imposição de mão, da fluidoterapia. E a gente chama ele, desde que eu cheguei na casa, o pessoal chama ele de Dr. Adolfo Possoli. Aí teve um dia que eu fechei os olhos e vi a imagem de uma pessoa e falei com ele. Falei, Dr. Adolfo Possoli, ele é bem gordo, né? E é muito gordo. Aí deu a descrição física todinha daquilo que eu tinha visto. Falei, pô, legal. Agora vai falar isso com as pessoas na rua. As pessoas vão dizer que você é louca. Então as experiências espirituais você não conta para as pessoas, não é, ou melhor, não conta para qualquer um, você vai contar para pessoas que vão te ajudar a compreender ali. E outra coisa também, né, que a gente estuda isso até no livro dos médiuns, tem pessoas que têm um sonho com o outro, que aquele sonho está trazendo uma premonição ou profecia, segundo dizem outros companheiros de outras religiões. Aí a primeira coisa que você faz é acordar e ligar para a pessoa e avisar para a pessoa, peraí gente, a pessoa vai ficar impressionada com o sonho que você teve, ela vai ficar ali encasquetada, então vai definitivamente botar, não vou dar atenção a isso não, que isso não vai acontecer comigo, esse tipo de coisa. De maneira que quando tiver esses avisos pra gente, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, né, meu Deus, por que está sendo permitido eu ter conhecimento disso? Qual é a razão? Eu posso ajudar em alguma coisa? E a gente, ó, em silêncio, procura saber se a pessoa está bem, o que está acontecendo, posso ajudar, e de repente, né, pode até de maneira ali, a gente às vezes, né, a gente arruma um jeitinho de falar, né, tá tudo bem nesse campo, nessa determinada área, e se a pessoa tiver realmente algum problema, ela vai, de repente, se for tua amiga, ela vai se sentir à vontade, vai abrir o jogo, vai falar para você o que está acontecendo. Se não for também, paciência, vamos respeitar a privacidade das pessoas. Agora, o que não pode mesmo realmente, né, nesse trabalho é você começar a abrir a boca e começar a falar coisa, e pior é de tudo, as pessoas aí falam o que sonhou e falam o que não sonhou também, inventam ainda. Esse é o mais complicado ainda. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com essas questões espirituais, porque vamos pensar assim, se alguma coisa, os espíritos permitiram que a gente tomasse aquele conhecimento, é porque acham que pode usar a gente como instrumento para alguma coisa para o bem, né? E se for, eu vou perguntar e vou tentar ser utilizado sem ter que entrar em detalhe de falar de coisa nenhuma, acabou. Segura ali. Com algumas pessoas que têm realmente essa experiência, a gente fala assim, a gente chega perto da pessoa, poxa, engraçado, eu tive essa intuição, eu vi isso, eu vi aquilo, até fala. Mas não é com qualquer pessoa que se fala, não é. Tanto que aqui, ó, são 12 discípulos. Por que será que Jesus só escolheu Pedro, Tiago e João? Por que não estava lá um Judas Iscariote? Não estava lá um Tomé? Não estava um Mateus? Cadê os outros discípulos? Até nesses momentos, para as coisas mais importantes, Jesus escolhia só aqueles que eram mais próximos aqui, ó, e que realmente vieram mostrar com o tempo. Porque Pedro e Tiago foram para a casa do caminho, está lá a descrição lá do trabalho maravilhoso que fizeram, que foi a pedra de todo o movimento cristão, e João também, o apóstolo do amor, que até o último momento de sua vida ali, quando não conseguia nem mais falar nada, só falava, irmãos, amai-vos, mostrando ali a importância dos três, e a dedicação e o carinho que os três tinham diferenciado com relação a todos os outros. Então, esse tipo de coisa, de questão espiritual, a gente tem que saber com quem falar, por que falar, para que sejam coisas que ajudem a gente, nos orientem a como a gente agir quando esse tipo de coisa acontecer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece muito ao Emmanuel pelas reflexões mais uma vez.